Amigos, como vocês vêm acompanhando, eu tenho tirado férias nos finais de semana, justamente para aproveitar o quente do campeonato depois. Tinha muitos dias de férias em haver e já estou projetando aí também final de ano e tal, então já estou resolvido lá com a empresa e agora vou me enfronhar no futebol. Eu não acompanhei todos os jogos muito a miúde, mas aí busquei nas redes sociais, busquei na internet, opiniões mais abalizadas, falei com conselheiros, falei com torcedores e estão apavorados com as mudanças do Renato. Quando ele bota a mão, foi contra o Palmeiras, foi agora contra o Atlético Mineiro, 2 jogos ganhos, ele bota fora. E curiosamente os dois estavam 2-0. O Grêmio hoje, por aproveitamento, é o 14º na tabela de classificação, porque tem aproveitamento melhor que o do Juventude, e o 15º em pontos. 15º em pontos. E o 14º na tabela de classificação. O Internacional, por sua vez, que ganhou bem, podia ter feito 5, 6, 7 do Juventude, é o 8º por aproveitamento e o 10º na tabela de classificação. E para escapar faltam apenas 11 pontos para o Internacional. Para escapar, o Grêmio precisa 16 pontos. E para escapar, o Juventude precisa de 15 pontos para escapar, mas já jogou uma vez a mais do que o Grêmio. Então foi um final de semana bom só para o Internacional. Aliás, o Juventude, que todos dizem que é toca do Inter, perdeu 3 para o Internacional, ganhou uma só, empatou 2 e tirou o Inter de 2 competições. De repente, aí reside a toca, não no número de vitórias, nas circunstâncias e nas decorrências do que aconteceu nas derrotas do Internacional. Estive lá em Itapema, na inauguração do Hard Rock Café, um empreendimento do meu primo gringo, do Michael, seu filho, e conheci o César, da imobiliária Luizelli, outro cara fantástico. Foi lá no hotel, me procurou, demos voltas por lá para ver a magnitude do metro quadrado mais caro do Brasil, junto com o Camboriú. Aliás, disputam nisso. E aí não pude acompanhar todos os jogos, mas depois recuperei tudo e mais um pouco. Renato errou nas substituições mais uma vez. Não se tira 3 dos 4 melhores em campo. Os 4 melhores em campo, pelo que eu li, ouvi e conversei, Monsalve, Soteldo, Bright White e Cristaldo, ele tirou 3 para colocar Edenilson, Natan e Natan Fernandes. Aí não tem como, não tem, vai acabar perdendo e aí é dureza. 2-0 no primeiro tempo, quase heróico, até a expulsão do Gustavo Martins, comprometendo num lance fácil, era só dominar bem e despachar. Zagueiro tem que zagueirar, não pode se fresquear. E está aqui quem defende o Gustavo Martins. Bom, tudo foi feito pela Arena Porto Alegrense para que acontecesse a contento. Então, apesar de todo o esforço, e tudo aconteceu a contento, o Grêmio perdeu o jogo. E agora teremos, quem sabe, né, contra o Flamengo, 20 mil pessoas e já passa a ser um jogo quase que heróico. Funcionaram bares, sedes de torcidas organizadas, sedes de movimentos políticos, 10.147 pessoas que fizeram barulho em prol do Grêmio, se emocionaram, choraram, Cacalo homenageado, Bright White fazendo gol, mas aí Renato estragou tudo junto com o Gustavo Martins, que foram as 2 peças negativas em mais uma derrota do Grêmio em casa, mais uma derrota do Renato, que sobrevive, eu repito sempre aqui, de clássicos grenais, perdeu os 3 últimos, é verdade, e de campeonatos gaúchos. Está na hora de mudar a fotografia, não agora, agora não, senão vai ficar igual a história de 2021. Ele nunca cai, ele nunca partilha das derrotas, só das vitórias. Aí ele participa, senão ele não participa. Bom, mas eu não estou nem agorando nem nada. Estou dizendo que tem que ficar, salvar o Grêmio, como ele fez bem as outras situações. Por exemplo, na segunda divisão, o Roger iria subir, contrataram o Renato para ficar com os louros. Tá? Então agora segura as broncas aí, já que em 2021 cometeram a tal da injustiça, né? Em relação ao Internacional, o Internacional sobrou, né? Podia ter feito 5, 6, 7, tá? A Juventude não é toca do Inter, né?
convenhamos. O problema da Toca é perder na hora errada. Perdeu o Gauchão nos pênaltis e perdeu a classificação na Copa do Brasil em Porto Alegre, é verdade, mas uma vitória do Juventude, 3 do Internacional e 2 empates. É uma Toca complicada de se interpretar. Nos resultados, vejam só como ninguém quer se entregar. Cuiabá ganhou do Criciúma 2-1. Ruim para o Criciúma, que está ferrado, mas o Cuiabá, que está mais ferrado ainda, deu uma reagidinha e tem jogos a menos. Botafogo 2-0 não fez mais que a obrigação, 6 vezes mais do que o orçamento do Fortaleza. Cruzeiro 3-1 no Atlético Goianiense, rebaixando o Atlético Goianiense, não tem mais volta. Grêmio 2, Atlético Mineiro 3, que vergonha, né? Tá ganhando de 2-0, sofreu 3-2, tá, mas e com 10 homens? Pois é, mas estava tranquilo. Aí as substituições à la louca, né? Bom, Corinthians 2-1 no Flamengo, Corinthians respira por tubos, Atlético e Palmeiras respira por tubos, o Corinthians não, ainda vai ter que tirar os tubos, né? E respira nos tubos, mas ainda numa zona ruim. Atlético e Palmeiras, 0 para o Atlético, 2 para o Palmeiras. Muito mal o Atlético Goianiense. Fluminense 2-0 no São Paulo. Que coisa, hein, São Paulo? Na hora H, fraqueja. Juventude Inter, 3-1 para o Inter, poderia ter sido 7. Bragantino 2-1. Reagiu o Bragantino, estava indo para o Beleléu. Vitória perdeu em casa para o Vasco da Gama, deu uma de Inter e perdeu para o imprevisível, meio maluca a situação do Vasco. Durante a semana, a gente fala mais.